Fala galera, beleza? Bom dia. Mais uma vez aqui, né? Agora a gente vai entrar num assunto bem legal, tá, galera? A gente volta para Brasil e a gente vai falar de Dutra até Jango, período democrático do Brasil, né? Uma experiência democrática, né? O Brasil, enfim, vai entrar numa experiência democrática talvez mais próxima de uma realidade democrática mesmo, né? Porque até então bastante confusa a democracia que existiu na Primeira República, né? E aí agora a gente vai ter uma experiência democrática interessante. Bom, vamos só relembrar aqui alguns pontos, né? Fim da era Vargas, né? O Vargas luta contra nazistas e fascistas e tem um governo de tendências nazistas e fascistas. Não fazia o menor sentido a maneira como Vargas se apresentava, né? Portanto, muitos brasileiros começaram a prestar atenção nisso e observar que não condizia com a realidade, principalmente a classe política. E com isso, Vargas se adianta, né, antes de qualquer um, ele abre o Brasil, né, para novas eleições. Fevereiro de 1945, ele já abre, ele se antecipa aos adversários, criando, né, a ideia das eleições de 1945. E aí, no caso, foram criados novos partidos políticos. A oposição ao Vargas, né, criou a UDN. Era basicamente um governo partidos adeptos do liberalismo conservador e radicalmente antigetulista. A figura talvez, acho que mais emblemática da UDN seja a figura de Carlos Lacerda, um jornalista, certo? Foi criado o PTB, que era o partido do Vargas, certo? Principalmente apoiado pelos sindicatos dos trabalhadores, o sindicalismo, né, que o Vargas praticou, e alguns setores, né, da burguesia brasileira. O outro partido foi o PSD, que basicamente reunia ainda mais as elites getulistas, né? Getúlio foi o pai dos pobres, mas a mãe dos ricos, né? Não nos esqueçamos que Getúlio fomentou muito o crescimento industrial no Brasil e as empresas brasileiras. A gente viu que o o governo Vargas, ele tem uma tendência de ser nacional desenvolvimentista, então ele ajudou muita gente e controlava os sindicatos, né, para evitar conflitos entre patrões e empregados. Bom, além do mais, eu vou ter também a volta do infindável Partido Comunista, certo? Foi legalizado e concorreu às eleições presidenciais. Teve até candidato à presidência, que foi o Iedo Fiuza. Bom, o candidato do Getúlio era o Dutra, né? O Eurico Gaspar Dutra. O Dutra era o ministro da guerra do Getúlio. Só que havia um receio muito grande de como Dutra iria se portar como presidente. Então começou uma campanha muito forte pelos membros, né, getulistas, de um programa conhecido como queremismo. Cara, o queremismo nada mais era do que uma ideia de, sim, queremos Getúlio. Muitos sindicalistas, muitos empresários brasileiros que temiam a abertura para o comércio estrangeiro de maneira radical, pretendiam manter o Getúlio Vargas no poder. Por quê? Pensavam assim: sem o Vargas vai ser pior. É melhor ter o Vargas do que ter um entreguista. Vamos colocar assim, o termo que eles colocavam. Para vocês terem ideia, até Luiz Carlos Prestes diz isso, que foi preso por ele. Foi preso pelo Vargas. Bom, o Vargas, ele fazia um jogo duplo, né? Ele sempre afirmava que ia deixar o poder, mas ao mesmo tempo sempre incentivava o queremismo, com discursos: a gente tem que ouvir o povo, a gente tem que ouvir a população, a gente tem que saber o que o povo quer. Ou seja, fomentando o queremismo, fomentando a ideia do queremismo. Para não ter erro,
invadiram, pra vocês terem ideia, olha que ponto chegamos. Invadiram o palácio, o palácio, se não me engano, era o Palácio do Catete, né? O Palácio Presidencial, e tiraram Getúlio do poder. Tiraram. E começou a campanha em 1945. A gente pode perceber a força que Getúlio tem, né, cara? O presidente eleito foi justamente o Dutra, o candidato dele. Ele foi eleito com maioria absoluta, 55% dos votos. E aí, mais uma vez, a força de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi eleito senador por 2 estados, São Paulo e Rio Grande do Sul. E com isso continuou sendo a grande figura de destaque da política brasileira. Bom, marcas do governo Dutra. Galera, o governo Dutra começou a governar, começou o seu governo em 1946. Queridos, no período da Guerra Fria. Então, basicamente, os países tinham que tomar um partido, vamos colocar assim. E Dutra tomou o partido do lado capitalista, dos Estados Unidos da América. Um grande exemplo, ele põe na ilegalidade de novo o Partido Comunista. É interessante a gente ver que o governo Dutra ele é marcado pela abertura do Estado. O governo Dutra, a política econômica dele é totalmente direcionada para um liberalismo, certo? O governo dele vai elaborar o que se chamava de Plano SALT. Eram as áreas de investimento que ele ia mexer, que era a área da saúde, alimentação, transporte e energia. Então vamos lá. SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. Ele basicamente ia investir nisso. O resto seria com a abertura para o mercado estrangeiro. Bom, queridos, essa política econômica liberal que permitia livre importação de bens, tal, foi extremamente desastrosa. Desastrosa. Para vocês terem ideia, no início de 1946, o Brasil possuía 708 milhões de dólares em reservas. Um ano e meio depois, o Brasil tinha apenas 92 milhões. Ou seja, demonstrou um total despreparo para isso. O produto europeu chegava, o produto norte-americano chegava, competindo com o produto brasileiro. Cara, um produto com uma qualidade muito maior, um produto com uma marca muito mais forte. E com isso, as empresas brasileiras começaram a quebrar de maneira absurda. Para estancar a sangria, ele vai estabelecer uma política de seleção de importações, onde ele vai restringir a importação de bens de consumo imediato e incentivou a compra de bens de produtos de produção, bens de produção, equipamentos e máquinas, o que deu um estímulo à indústria, melhorou. Mesmo assim, é um governo desastroso em relação a isso. Coisa boa do governo Dutra, o estabelecimento da Constituição de 1946. É uma Constituição promulgada. O que é uma Constituição promulgada? É uma Constituição onde há uma votação popular, há um debate com deputados e senadores para se criar uma Constituição, e não uma Constituição outorgada, que vem de cima para baixo. Bom, a Constituição de 1946 definiu o Brasil como uma república federativa presidencialista. Garantia ampla liberdade de pensamento, de expressão e de associação, negados ao cidadão na Constituição anterior, porém negado a comunistas, como o Partido Comunista foi proibido, perdeu suas cadeiras até no parlamento. Dava ampla autonomia aos 3 poderes. O poder executivo cabia ao presidente da República e os ministros, né, eleito por um período de 5 anos. O legislativo pela Câmara dos Deputados e Senadores. O número de senadores era fixo, né, 3 para cada estado. E permitiu o direito de voto a todos os cidadãos brasileiros alfabetizados, maiores de 18 anos, de ambos os sexos. É interessante a gente ver isso, tá, galera? A mulher, pela primeira vez, ela de fato pode votar. Pela primeira vez, de fato, ela pode votar no Brasil. E um ponto que é legal, né? Só alfabetizado podia votar, né? Mais da metade da população era analfabeta no Brasil. Então, metade ainda não votava.
Em relação a questões sociais, o casamento continuou sendo visto como indissolúvel. O divórcio era proibido. Portanto, é na época das mulheres que ficavam desquitadas, né? Bom, queridos, acabou o governo Dutra. E aí a gente tem as eleições para presidência em 1950. Quem se apresenta como presidente? Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas obtém a vitória com 48,7% dos votos. Véi, o Vargas, quando volta, o segundo governo Vargas, ele tem esse hábito, né, do nacional desenvolvimentismo, né? O Vargas, ele tenta fazer um jogo político mais aberto, porém, ele não perde essa capacidade de querer controlar os bens do Estado. Ele não perde essa capacidade. Ele tem que controlar como que se produz, o que se produz. Um grande exemplo, no governo dele vai ser criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, hoje conhecido como BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, mas é criado no Vargas. E o que era esse BNDE? Nada mais era do que conceder crédito à indústria brasileira. Vamos lá, sei lá, o Carlos quer abrir uma fábrica de roupas. Ele pegava o dinheiro emprestado com o BNDE e o governo financiava isso. Ele controlava, basicamente, como que se estabeleceria a riqueza desse país, né? Outra coisa que ele vai fazer, o Vargas encaminha uma ideia de o petróleo ser um monopólio do Brasil. É quando ele cria a Petrobras. Olha só, é nesse período, em 53, que o Vargas cria a Petrobras e que monopolizava basicamente a extração do petróleo no Brasil. Isso existe até hoje. Vamos dar um exemplo. Digamos que Mariana, né, ela cava um buraco lá na casa dela e aí ela acha petróleo. Mariana, sinto lhe informar, você não estará rica. Pelo contrário, você vai perder sua casa, porque o petróleo é propriedade do Brasil. E com isso, você não tem controle sobre ele. Quem vai fazer extração é o Brasil. Agora, se a Mariana cavou um buraco e achou água termal, água quentinha, mano, ela pode ficar muito rica, porque ela pode fazer um parque aquático, sei lá, né, o Mariana Termas Clube, né? E aí ela faz um clube termal, tipo no estilo de Caldas Novas, e vai ganhar muito dinheiro. Então, assim, o petróleo é monopolizado pelo Brasil. Mano, isso deixou... Aí, pensa comigo. A gente está vivendo um período de ou você é capitalista ou você é socialista. O Vargas é nenhum dos dois. Então, começa a gerar um problema muito grande, principalmente com a classe burguesa, que o Vargas chamava de entreguista, né? Eles começam a bater muito de frente com o Vargas. Muito mesmo. E aí, para acalmar os ânimos, ele falou assim, ó, beleza, o Brasil monopoliza a extração do petróleo, mas eu permito que o processo de refinamento do petróleo possa ser feito por empresas. Então, por exemplo, aí instala a Shell aqui para fazer o refinamento do petróleo e transformá-lo, né, em, sei lá, gasolina, diesel, essas coisas. Mas quem monopolizava a extração era isso. Tanto que ele tinha um grande slogan, né? O petróleo é nosso. Essa era uma das coisas que ele mais se sentia agraciado, né? No mesmo ano que ele cria a Petrobras, ele cria a Lei de Lucros Extraordinários, que limitava a remessa de lucros das empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil. Por exemplo, a Nike, coloca uma indústria aqui, né? Aí a remessa é tipo de 70 para 30. 70% do dinheiro vai para a Nike e 30% fica no Brasil, para pagar funcionários, enfim.
O Vargas queria criar a lei de remédios extraordinários, que era basicamente o quê? Diminuir o lucro das empresas e transferir esse dinheiro para o Brasil. A oposição, né, liderada pela UDN, conseguiu barrar essa lei no Congresso. Mas isso é uma tentativa dele. Bom, o governo Vargas, então, ele vai continuar usando aquela ideia do trabalhismo que a gente viu, que era promovendo seus encontros pessoais, né, com os trabalhadores e de sempre se dirigindo com a maneira íntima, né, com frequência a esse grupo. Mas, ao mesmo tempo, o governo estava enfrentando muito problema econômico, né? Os salários já há algum tempo não eram mais reajustados e não acompanhavam a alta dos preços, dos alimentos e dos aluguéis. No livro de vocês, na página 799, tem mostrando justamente isso. Como aumenta a inflação. O Vargas assume em 1950. A inflação em 1950 no Brasil, quando ele é eleito, é de 12,4%. Em 1953, a inflação subiu para 20,8%. E galera, a gente sabe, vamos lá, qual a relação de inflação na vida de um trabalhador? A relação entre a vida do trabalhador e a inflação. Cara, ele perde poder de compra. Tem gente que lucra com inflação, a maioria da população não. O custo de vida fica cada vez mais alto. E se eu não consigo estabelecer o reajuste de aumento, né, de salário, isso vai gerar um problema muito grande, a população vai ficar pobre. Para tentar contornar essa situação, ele pediu para o João Goulart, né, nomeou o João Goulart, o Jango, como ministro do trabalho dele. E negociou com os grevistas, com os trabalhadores, um aumento de 32%, certo? Para voltar ao trabalho. Bom, é interessante a gente ver que o Jango, né, ele prometeu aumentar em 100% o salário mínimo. Cara, a partir de agora, o Getúlio Vargas, ele mexe com a UDN, ele mexe com a classe empresarial, ele vai mexendo com muita gente importante dentro desse país. Começou uma campanha muito forte contra o Getúlio, principalmente da UDN e principalmente de um carinha conhecido, como eu falei, Carlos Lacerda. Bom, Carlos Lacerda era dono de jornal, né? E ele, no jornal dele, ele batia muito no Vargas, muito. Criticava ele de maneira, assim, sistemática. O Vargas, irritado, bastante irritado, em 1954, Carlos Lacerda estava numa rua conhecida como a Rua Toneleiros e o major Rubens Vaz da Aeronáutica tentou dar um tiro no Carlos Lacerda. Ele morreu depois. O tiro não matou o Carlos Lacerda, que fique claro, tá bom? O Carlos Lacerda ficou levemente ferido e o segurança, o major Rubens Vaz, acabou morrendo. Com o passar do tempo, descobriram que esse cara era a segurança do Vargas. E aí a pressão começou a aumentar de maneira significativa. Esse episódio aconteceu no dia 5 de agosto de 1954. Lacerda exigia que as Forças Armadas tomassem o poder no país. Nesse clima de tensão, no dia 24 de agosto de 1954, Vargas foi para os seus aposentos, onde ele tinha um revólver, pegou o revólver, apontou para o coração e deu um tiro. Como o próprio Vargas diz, deixou a vida para entrar para a história. Galera, é fantástico esse momento da nossa história, porque assim, o Vargas deixou uma carta. Essa carta do Vargas foi lida na rádio. Depois que essa carta do Vargas foi lida na rádio, uma multidão enfurecida invadiu e depredou rádios, redações de jornais da oposição, apedrejou
a embaixada dos Estados Unidos. O Carlos Lacerda teve que fugir do Brasil. Foi um negócio horroroso. Foi um negócio horroroso. A situação ficou bem tensa. No livro de vocês, infelizmente, eu acho que não tem a carta do Vargas. Mas eu posso procurar e vou colocar para vocês, tá? Para vocês lerem essa carta. Bom, meninos, por hoje é só. Próxima aula a gente vai para os próximos governos. Vamos falar de JK. Falamos até um pouquinho, né, por conta do itinerário. E a gente vai dar continuidade sobre esse assunto muito fantástico da nossa história, beleza? Tem atividade para vocês, tá bom? E até mais. Salês Debate hoje, hein? Um beijo, tchau, tchau.